Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre análise de vigas sob flexo-compressão e flexo-tração, parte 1, vigas Gerber. A viga Gerber se constitui num caso particular de estruturas compostas. Consta de uma associação de vigas com estabilidade própria, com outras sem estabilidade própria apoiadas sobre as primeiras, dando estabilidade ao conjunto. A interligação entre as partes se dá por intermédio das articulações que nós chamamos de rótulas. Nesta associação, as vigas com estabilidade própria suprem as outras dos vínculos que lhes faltam, ficando o conjunto estável. Portanto, as primeiras são acrescidas de cargas que lhes são transmitidas pelas rótulas. Exemplo 1, vamos determinar as reações de apoio e das rótulas da estrutura a seguir. Tá aí a estrutura é essa, um modelo matemático, ok? Vamos destacar o modelo matemático, ok? Vamos fazer o diagrama de corpo livre, nós vamos destacar aí, né? Vamos dividir a figura em três partes, que eu chamei de figura 1, figura 2 e figura 3. Né? As forças vamos aí determinar as forças de reação, né? Eu tenho aqui um apoio de dois gêneros, então tem duas forças de reação, uma na vertical e outra na horizontal, que eu chamei de AY e AX respectivamente. No ponto B, ponto C e ponto B, todas os três apoios são de primeiro gênero, logo terão uma força de reação, que é na vertical, né? No apoio BBY. Aqui nessa parte aqui, né, onde nós temos as rótulas, né? Onde nós temos a rótula, essa viga que está à parte de cima, né? A viga que está na parte de baixo, ela faz uma força no sentido para cima, ok? E que eu chamei de Y1. E pela terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação e a viga que está em cima faz a mesma força, né? Da viga que está embaixo, só que em sentido oposto, que eu também chamei de Y1. Mesma coisa acontece do lado direito da figura 2, né? Eu tenho aí uma força de reação para cima, a viga de baixo, né? Força de reação não, perdão. Uma força, né? A viga de baixo faz uma força no sentido para cima e a viga de cima no sentido para baixo com a mesma intensidade. Eu chamei aí de Y2. E no ponto D, eu tenho um apoio, no ponto C, perdão, um apoio de primeiro gênero, né? Uma força de reação vertical e no apoio D também uma força de reação vertical. Agora nós vamos calcular as forças F1, F2 e F3, né? Então, lembrando aí, né, que eu tenho aí a altura é 40 a altura da figura é 40 kN por metro, né? Então nós vamos aí do retângulo, né? Aqui eu tenho aqui um vão de 8 metros, logo F1 vai ser 40 kN por metro, né? Vezes 8 metros, que vai dar 320 kN. F2, o vão aí são 6 metros, vai dar 240 kN, e F3 é igual a F1, ok? 320 kN, porque o vão aqui tem, né, 8 metros, a viga tem 8 metros. Bom, devemos iniciar os cálculos para a estrutura que tem o menor número de reações de apoio, que é mais fácil, né, e possível também. Então nós vamos então iniciar pela viga 2, que nós temos aí, né, 3 reações de apoio, ok? Então o somatório das forças verticais, né, eu tenho Y1 e Y2 que são positivos e menos 240 kN negativo, que é sentido para baixo. Sentido para cima positivo, sentido para baixo negativo. Perceba aí que existe uma simetria em relação à força concentrada, né? E a distância é 3 metros. Logo, as forças Y1 e Y2 são iguais. Então, Y1 é 120 kN e Y2 é 120 kN. Não precisamos usar aí o momento, né, para calcular essas forças. Bom, agora vamos calcular aí, né, as forças, né, de reação da viga 1. Ok? Então aqui, lembrando aqui que eu calculei, né, as forças, né, das rótulas, né, as forças das rótulas. Agora as forças de reações aí, né, vamos calcular a Y e BY aí da viga 2. Então o somatório de X, né, a X é zero, né, as forças horizontais, eu não tenho nenhuma força horizontal no CAX, ela é nula. O momento, a força momento, né, nós vamos fixar o ponto A, né, fixando o ponto A,
né, a força BY vai girar a viga no sentido anti-horário. Então, vai ser positivo, BY, vezes 6 metros, que é a distância, né, em relação à distância horizontal em relação a Y. Aí nós temos aí 320 kN, ela vai girar a viga no sentido horário, então ela é negativa, e vai ser vezes 4 metros, que é a distância na horizontal. E nós temos aqui, né, a de 120 kN, que também é o sentido horário, vai ser negativa, vezes 8 metros, que é a distância, né, da força aplicada na horizontal em relação ao ponto A. Então agora eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável BY, resolvendo a equação, fazendo aqui os produtos, né, 320 vezes 4 dá 1.280, 120 vezes 8, 960. Né? Resolvendo essa equação do primeiro grau com a variável BY, né, vamos isolar aí a variável BY e vamos achar o valor de BY, que é 373,33 kN. Bom, agora vamos fazer o somatório, né, das forças na vertical, né? Então, sentido para cima positivo, sentido para baixo negativo. Então, AY e BY são positivos e 320 kN e 120 kN são negativos. Né? E aí eu tenho uma equação com duas variáveis, mas eu conheço o valor da variável BY, vou substituir. Né? Agora aí eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável AY, resolvendo a equação, eu acho o valor de AY, que é 66,67 kN. Né? Percebam que a figura 3 ela possui os mesmos valores, né, e os mesmos sentidos das forças, né, das forças e da distância da figura 1. Então os valores CY e DY serão iguais, né, respectivamente a 373,33 kN e 66,67 kN. Mas vamos, por questões didáticas, fazer os cálculos. Né? Vamos calcular aí a viga 3, o somatório do momento, vamos fixar o ponto D, né? Fixando o ponto D, né? Então a força CY vai girar, né, a viga no sentido horário, então é negativa. E as outras duas forças vão girar no sentido horário, anti-horário, 320 kN positivo e 120 kN também positivo, multiplicando aí pelas respectivas distâncias em relação ao ponto D, né, a distância horizontal. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável CY. Resolvendo a equação, eu vou achar aí o valor de CY, que é igual a 373,33 kN. Agora eu vou fazer o somatório das forças na vertical, sentido para cima positivo, sentido para baixo negativo. Então CY e DY positivo, 320 kN e 120 kN negativo. Né? Aí eu tenho uma equação do primeiro grau com duas variáveis, mas eu sei o valor de CY, substituindo. Né? Agora eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável DY. Resolvendo a equação, eu acho o valor de dy, que é 66,67 kN. E aqui, né, a estrutura, né, com seus respectivos valores calculados, né, das forças de reação e as forças aí aplicadas nas rótulas. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.